Irmãos, vamos tomar assento agora. Eu quero convidá-los para que vocês possam abrir a Escritura Sagrada. Aí no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 24, vai ser o texto da nossa exposição. Atos dos Apóstolos, capítulo 24. Você deve observar aí que o capítulo 24 ele possui mais versos, né? Mas a extensão textual dele é bem mais ampla. Então, por exemplo, se você fosse ler todo o capítulo 24, ele não encerraria no verso 27, mas ele encerraria no verso número 7 do capítulo 25. Mas esse capítulo 24 ele é dividido por perícopes. Eu já falei aqui para vocês o que são perícopes, né? Perícopes são textos que trazem um assunto. E a perícope, ela se apresenta, a perícope desse capítulo 24, ou o texto do capítulo 24, ele vai se apresentar até o verso 15. Já no verso 16 faz uma divisão. É como se estivesse dando continuidade ao assunto, mas com outro propósito. Então, é por isso que a pregação de hoje, ela vai do verso 1 ao verso 15, não até o verso 27, que é o verso final do capítulo 24, ou não até o verso 7 do capítulo 25. Ok? Como é que a gente pode conhecer esse texto? Eu vou dar algumas dicas aqui para você. Esse texto ele pode ser entendido da seguinte maneira. A primeira divisão dele é uma divisão longa. Ela se estende até o verso 9. Até o verso 9, com exceção do verso 1, você tem a palavra de um homem chamado Tértulo, um grande orador judeu que estava naquela região, e que fora chamado ou inquirido pelos sacerdotes para fazer uma grave acusação contra Paulo. Tértulo faz uma tríplice acusação a Paulo. A acusação é a seguinte: a primeira, de ter causado um tumulto no templo. Essa é a primeira acusação. E essa acusação é grave porque ela atenta contra a lei do Senhor. Então Tértulo estava motivado ali a fazer com que Paulo pagasse um alto preço pelo erro que ele estava tentando incriminá-lo juntamente com os sacerdotes. Essa é a primeira acusação. A segunda acusação que ele levanta contra Paulo é que Paulo não somente estava levantando um tumulto no templo, mas que Paulo havia também profanado o templo. Se vocês observarem aí o verso de número 6, então Tértulo faz uma segunda acusação contra Paulo, dizendo que olha, ele profanou o templo. E aí também a segunda acusação ela é pesada, porque a segunda acusação da profanação do templo atenta contra o terceiro mandamento, que é: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. E tomar o nome do Senhor Deus em vão tem um preço caríssimo, caríssimo aqui. E ele faz também aqui uma terceira acusação a Paulo, e essa acusação agora é mais violenta. É que a acusação que ele faz contra Paulo é de desconsiderar a lei do Senhor. Uma forte declaração de desconsideração da lei de Deus. Ou seja, Paulo não é somente alguém que veio para causar tumulto na visão de Tértulo, mas Paulo é alguém que veio para desfazer da doutrina em que sacerdotes, escribas, fariseus e saduceus criam. Então todo grupo religioso de Israel era terminantemente afrontado por aquilo que Paulo prega. Então essa é basicamente a demonstração que você tem aí do verso 1 ao verso número 9. Nós temos aqui uma segunda divisão dentro dessa perícope, que vai do verso 10 ao verso 15, é a parte menor. E nessa segunda divisão, Paulo faz então uma apresentação daquilo que ele havia feito. Nos versos seguintes, a partir do verso número 16, que nós não lemos, Paulo evoca as testemunhas a se oporem contra ele. Porque Paulo, literalmente, para demonstrar que os sacerdotes estavam eivados ou cheios de erros,
Paulo, portanto, vai dizer ou vai demonstrar a sua defesa através da verdade. Paulo tem uma filosofia que segue aqui, é que nada se pode contra a verdade, a não ser pela própria verdade. Então Paulo vai demonstrar a verdade para estes homens que o acusam, e ele vai fazer aqui um tríplice levantamento. Paulo vai defender a natureza da palavra de Deus, verso 14, e no verso de número 15 ele vai fazer também uma segunda e terceira defesa. Ele vai fazer uma defesa acerca da ressurreição dos mortos, e em terceiro lugar ele vai fazer uma defesa da esperança cristã. Então ele vai rebater Tértulo, mostrando a verdade da palavra de Deus. Depois ele vai rebater Tértulo, dizendo que o que Tértulo estava fazendo não era contra ele, mas contra os próprios homens que conclamaram ele a acusar Paulo. Porque quando Paulo faz aqui uma defesa da ressurreição, Paulo está dizendo que ele acredita de acordo com como acreditam também os fariseus. Então Tértulo não poderia se levantar contra ele, visto que sua defesa é uma defesa da ressurreição dos mortos. E por fim, Paulo prega uma novidade que aqueles homens nunca tinham ouvido falar, que é a verdadeira esperança da igreja. Quando você lê a palavra esperança aí, ela só redunda em uma coisa. Ela redunda na volta ou no retorno, na parousia, no retorno de Cristo. Então Paulo está dizendo claramente para Tértulo e para os homens que estão ali presentes, que o cristianismo de fato se difere, mas se difere não porque Paulo crê em uma nova verdade, mas que a própria palavra de Deus evoca ou demonstra essa verdade. Nessa terceira defesa que Paulo faz, Paulo demonstra que, de certa maneira, os sacerdotes, escribas, fariseus e saduceus, esse quadrado de inquiridores, eles estão incumbidos em duas coisas. A primeira é no desconhecimento da palavra de Deus, porque eles desconhecem a chama da esperança ou o retorno de Cristo. Então Paulo está dizendo assim: vocês são desconhecedores. Então Paulo está chamando de todos eles de ignorantes. Ignorante aqui não é usado de brutalidade, mas ignorância aqui é não ter conhecimento. Em segundo lugar, Paulo também está querendo dizer para eles uma outra notícia. É que eles não somente são ignorantes ou desconhecedores, mas nesse caso aqui é que eles estão incorrendo em rebelião, porque eles estão se opondo contra a palavra de Deus. Então, eles fizeram uma acusação contra Paulo de que Paulo era um violador da lei, mas Paulo, pela lei, está mostrando para eles que eles é quem são, portanto, desobedientes ao Senhor. Bora para o texto, irmãos. Verso 1 ao verso 9 é a primeira seção aí, que nós temos dentro desse texto, dentro dessa perícope. E você tem aqui, com exceção do verso 1, você tem as palavras desse homem chamado Tértulo. Verso 1 diz assim: e 5 dias depois, o sumo sacerdote Ananias desceu com os anciãos, e um certo Tértulo, orador dos quais compareceram perante o presidente contra Paulo. E sendo chamado Tértulo, começou a acusá-lo, dizendo, então começam as acusações: visto como temos tanta paz, e por tua prudência se fazem a este povo muitos e louváveis serviços, sempre e em todo lugar, ó potentíssimo Félix, com todo o agradecimento o queremos reconhecer. Então, entre o verso 2 e o verso 3, Tértulo está cumprimentando o magistrado, está cumprimentando o juiz. E ele faz um agradecimento aqui extremamente pomposo. Ele usa uma expressão que só era usada para César. Essa expressão, ó potentíssimo, é uma expressão que é somente usada para o imperador. Mas Tértulo quer tanto agradar ao juiz que vai julgar a Paulo, que ele, portanto, usa uma saudação especial para Félix. E no verso de número 4, ele clama para um dos atributos que aquele juiz deveria ter. Ele clama por equidade ou igualdade. Ele diz assim: mas para que não se detenha por muito, rogo-te
conforme a tua equidade ou a tua justiça. Nos ouças por pouco tempo. Não é estranho essa frase de Tértulo, porque se Tértulo está ali para acusar Paulo, o que dá a entender é que o desejo de Tértulo é que escute a ele, mas rejeite qualquer expressão que Paulo, portanto, possa fazer no uso da sua defesa. E o mais impressionante ainda é que, se você for fazer uma medição da voz de Tértulo e uma medição da voz de Paulo, Tértulo fala quase que o dobro do que Paulo falou. E é Tértulo que está dizendo assim: nos ouças por pouco tempo. O desejo daquele orador, que está se colocando ali como um promotor contra alguém que está acusando Paulo, é que o juiz os escutasse, porque aquilo que ele iria falar sobre Paulo certamente era verdade. Paulo certamente era um infrator, um quebrador da lei, um transgressor, e que deveria ser severamente punido. Bom, então nós temos aí a saudação que Tértulo faz a Félix, nós temos de certa maneira um bajular que Tértulo faz de Félix. Agora, a partir do verso número 5, nós temos as acusações. Começam as acusações. Temos achado que este homem é uma peste, promotor de sedições aqui é arregimentamento de homens entre todos os judeus, por todo o mundo, o principal defensor da seita dos nazarenos. Então, a primeira acusação: esse homem que aqui está entre nós, que é uma peste, é um homem que traz sedição, ele está roubando, atraindo sobre si judeus por todo o mundo. E ele é o principal defensor de uma seita, a seita dos nazarenos. Obviamente que você sabe aí a quem se refere essa expressão nazareno, se refere a Jesus Cristo de Nazaré. Então está dizendo que Paulo é um homem que está regimentando judeus para seguir a doutrina de Jesus Cristo de Nazaré. Verso 6, segunda acusação que ele faz: o qual intentou também profanar o templo. Então essa é a grave acusação. Vocês vão lembrar aí que lá no capítulo de número 22, Paulo foi acusado pelos sacerdotes de ter introduzido no templo um homem um homem grego, um gentil. Isso era terminantemente proibido pela lei. Nenhum gentil deveria se apresentar diante de Deus, visto que Deus não reconhece gentil como seu povo. Então, profanar o templo aqui é uma acusação gravíssima. Ele está querendo literalmente dizer que Paulo perturbou o culto. Esse é o problema. É que Paulo perturbou o culto, trazendo uma pessoa indigna para se apresentar diante de Deus. Você deve lembrar que na tradição bíblica, somente o povo de Deus deve se apresentar perante ele, visto que somente o povo de Deus recebe perdão de pecados, somente o povo de Deus pode, diante de Deus, lhe oferecer sacrifícios e, portanto, uma adoração aceitável. Então, quando ele está dizendo aqui que havia um gentílico na hora do serviço de culto, então não somente o templo foi profanado, mas o culto foi contaminado. Aqui nós temos literalmente uma quebra do terceiro mandamento. É que o nome de Deus estava sendo invocado em vão por Paulo e por aquele homem, por aquele personagem que Paulo supostamente havia. É a segunda acusação. A terceira acusação aí está, irmãos, no verso de número 7, que diz assim: mas sobrevindo o tribuno Lícias, nulo tirou de entre as mãos com grande violência, mandando aos seus acusadores que viessem a ti, e dele tu mesmo, examinando-o, poderás entender tudo de que o acusamos. Também os judeus consentiam, dizendo serem estas coisas assim. Então não era somente não era somente Tértulo que acusava Paulo, mas também ele tinha aí uma certa contribuição dos judeus. O que não fica muito claro, irmãos, é aqui que no verso de número 7, qual era o desejo de Tértulo? Se era mostrar para Félix que o tribuno Lícias havia tirado Paulo com violência, ou havia feito violência aos homens que estavam julgando Paulo.
Parece que a interpretação do verso 7 ela é dúbia. Ela não é contraditória, mas ela pode ser entendida da seguinte maneira. Tertulo está dizendo o seguinte, que quando o tribuno chegou para livrar Paulo, ele fez grande violência aos seus acusadores. E todas as marcas que há em Paulo não foram produzidas pelos acusadores, mas foram produzidas pelo tribuno. O tribuno tanto machucou a Paulo, como machucou os judeus que estavam prontos para transmitirem algum tipo de sentença a Paulo. Então, seria basicamente essa aí a terceira acusação que é feita por Tertulo. Então, observem só, irmãos, que as acusações são duras, principalmente as duas primeiras. Paulo é acusado aqui de sedição, de rebelião. Ele está chamando após si homens, retirando esses homens, provavelmente, da religião oficial. Está dizendo que esses homens creem numa verdade que não é a verdade de Deus, que esses homens deveriam abandonar o judaísmo, que esses homens, portanto, deveriam, fazerem parte de uma nova religião, a quem Tertulo chama de seita dos nazarenos. É a primeira acusação. E a segunda acusação é não somente rebelião, é que ele agora havia prejudicado o sistema de culto e de adoração ao Senhor. Deixa eu lembrar para você como é que é dividido o templo na época de Cristo. O templo era um quadrado e no átrio do templo os judeus faziam parte. Aqueles que iriam oferecer culto e adoração ao Senhor. E somente os filhos de Deus poderiam entrar no templo. Lembre-se disso. Fora do templo havia aquilo que eles chamavam de pátio dos gentios. Os gentios poderiam ficar, mas fora do templo. Poderiam fazer suas oblações, suas orações e parte de suas ofertas, mas fora do templo. A acusação é de que um gentílico foi colocado dentro do templo. E isso prejudicou e contaminou a adoração. De tal forma que Deus se sentiu prejudicado e não ouviu a oração daquele povo. Por causa de Paulo, que profanou o templo, que profanou o culto, que profanou a adoração. Qual é o resultado bíblico que ocorre com o homem que causa rebelião? Ora, irmãos, a rebelião contra Deus é tomado como um dos mais graves pecados. Quando eu digo aqui mais grave, não é que ele seja um pecado maior, mas é que a sua punição é drástica. Rebelião contra Deus, você encontra, por exemplo, quando Moisés estava com o Senhor, recebendo as tábuas da lei, e o povo ali no sopé da montanha, por instrução de Arão, construíram sobre si um bezerro de ouro. E vocês sabem qual foi o resultado daquela profanação, daquela rebelião. Todos aqueles, com exceção de Arão, que fizeram aquele ato, pereceram, Deus os matou. Depois vocês sabem claramente como Deus puniu de forma severa Miriam e Arão, que se levantaram contra Moisés, produzindo uma falsa acusação. A rebelião contra Deus, ou a rebelião contra os filhos de Deus, é algo que nas Escrituras Sagradas é punido de forma gravíssima. É como se nós ouvíssemos de Deus a seguinte mensagem: sofram e padeçam, mas não provoquem dissensão, sedição, rebelião, divisão. Biblicamente, essa nunca foi uma das coisas bem quistas, bem vistas na Escritura Sagrada. É uma tragédia quando entre o povo do Senhor você vê um grupo de homens, ou um grupo de mulheres, ou um grupo se reunindo contra a liderança, ou se reunindo para tomarem parte de um outro povo. Ora, foi dessa forma, no sentido de rebelião, que Deus puniu tão severamente os de Samaria. Vocês lembram, eram 12 tribos, e todo o serviço de adoração era feito em Jerusalém, no monte do Senhor. Depois houve entre o povo de Israel um pedido, um clamor, e como se eles estivessem ouvindo uma voz, supostamente de Deus, quando na verdade não era, disseram o seguinte: nós também queremos um culto aqui em nossas terras. Se Samaria é a capital de Judá, se Samaria serve a Benjamim, veja, aqui
aqui em nossas terras nós também teremos um culto. Se há um culto em Sião, em Gerizim também haverá culto. E eles abriram um novo instituto de culto, um novo local de adoração lá no monte em Gerizim. E essa causa foi a causa pela qual Deus suscitou, levantando profetas entre o povo, para dizer que o povo estava em rebelião, que ainda que aquele povo se apresentasse diante dele, todo o seu serviço de adoração seria, portanto, colocado ao ermo. Deus não os ouviria, Deus não perdoaria os seus pecados, Deus não remiria o seu povo, Deus se levantaria contra eles e os puniria. Mas o povo não quis ouvir a Deus. Divididos, Deus, portanto, faz com que um rei forte e poderoso se levante contra eles para que possam puni-los, porque eles fizeram um ato de rebelião. Então essa é a acusação que está sendo feita a Paulo. Paulo está sendo acusado de sedição, de um ato de rebelião, de uma divisão que não era outorgada e nem manifestada pela palavra de Deus. Segunda coisa, irmãos, que eles levantam aqui contra Paulo, no verso de número 6, é que Paulo havia profanado o culto, a adoração, o templo, e que Paulo havia sendo julgado por meio da palavra de Deus. Olha só o que eles dizem. E nós o prendemos, verso 6, parte B, e nós o prendemos, e conforme a nossa lei, nós queremos julgá-lo. Ou seja, esse homem que está perante vós, ó Félix, é o homem que foi detido, que foi preso, mas nós estamos querendo julgá-lo conforme a nossa lei. Bom, eles ainda fazem uma outra acusação aí no verso de número 7 e 8, de que quando Paulo fora preso, fora tirado com grande violência por Lícias, causando violência não somente a Paulo, mas provavelmente também aos homens que haviam colocado as mãos sobre Paulo. E agora eles pedem o seguinte: eles pedem que Félix, portanto, consinta na condenação de Paulo. O que fazer num momento tão difícil como esse? Você está diante dos homens, eles estão lhe acusando, e percebam, no verso 9, uma turba concorda com o discurso de Tértulo. Os judeus dizem assim: tudo que Tértulo está mostrando verdadeiramente é assim. Deixa eu mostrar para vocês aqui qual é o problema dessa acusação. Percebam só, entre o verso 1 e o verso 2, Tértulo é chamado para acusar Paulo, não porque é conhecedor da lei, mas Tértulo é chamado para acusar Paulo porque é orador, que fala bem. Ora, eu sei que alguns de vocês aqui já tiveram a oportunidade de presenciar um júri. Então, o júri, ele traz sobre si dois aspectos para a condenação. O primeiro é saber se houve violação da lei. Ninguém é condenado por algo se não tiver violado a lei. Você não pode ser julgado por algo que você não tenha cometido. Você só é julgado por algo se achar, portanto, violação da lei. Segundo, vale muito na hora do júri a disposição que o orador, no caso o promotor, faz para convencer as pessoas que darão o veredito de que aquele seu acusado realmente cometeu um crime, realmente transgrediu ou violou a lei. Mas observe as características de Tértulo. Tértulo é levado pelos judeus para condenar a Paulo, não porque ele conhece a lei, mas porque ele é um bom orador. O desejo do coração daqueles homens era levar Paulo à condenação, não porque Paulo havia falado a verdade, mas porque Paulo, no entender deles, havia tomado um grupo de judeus para se rebelarem contra os próprios judeus, rebelião e dissensão, e porque eles disseram que Paulo havia colocado um homem gentílico na hora do culto. Essa é a acusação. Como se livrar dela?
Como se livrar de uma acusação falsa? Certamente na sua vida diária você deve ter recebido aí algum tipo de acusação falsa. Alguém que disse alguma coisa sobre você que certamente não é verdadeiro. E quando você escutou, realmente você deve até se chateado com isso. Poxa vida, estão falando isso de mim mesmo. Mas será que aquilo que estão dizendo de mim é realmente verdadeiro? Não pode ser, eu não sou assim, eu não fiz isso. A acusação é o que não falta contra os filhos, contra os servos de Deus. Mas aí às vezes nós ficamos pensando, como rebatermos uma falsa acusação? Como é que nós devemos comprovar que aquilo que disseram sobre nós não é verdadeiro, não corresponde à verdade? O que é que nós devemos usar? Há quem pensa que nós devemos usar a força. E aqui a força, eu não estou falando da força do braço, mas talvez a força do poder. Alguém que diz assim, pode me acusar aí do que for, eu tenho dinheiro e poder suficiente, eu tenho amigos poderosos que podem me livrar de qualquer tipo de acusação. Ora, irmãos, boa parte dos nossos políticos pensam dessa forma. Eles cometem os maiores devaneios possíveis. E literalmente eles nem estão preocupados com que tipo de acusação virá sobre eles. Porque eles pensam que, ainda que venham milhares e milhares de acusações, no final de contas, eles vão simplesmente solapar as acusações, vão transbordar diante do erro e vão literalmente comprovar de que, ainda que eles erraram, nenhum tipo de condenação ou nenhum tipo de justiça a eles será feito. Mas nós que somos crentes, que somente dependemos da graça de Deus, que temos Deus como nosso verdadeiro juiz e que em bom tempo temos Cristo como nosso advogado, como é que nós nos defendemos da falsa acusação? Então eu gostaria também agora, já na segunda parte, lhe convidar para que você observe o testemunho de Paulo na defesa da verdade de Deus. Observem agora aí o verso de número 10. O texto diz assim: Paulo, porém, fazendo-lhe o presidente sinal que falasse, respondeu: porque sei que já vai para muitos anos que desta nação és juiz, com tanto melhor ânimo responde por mim. Pois bem pode saber que não há mais de 12 dias que subi a Jerusalém a adorar, e não me acharam no templo falando com alguém. Veja, no verso 12, Paulo tenta desconstruir o que está dito no verso 5. No verso 5, Paulo foi acusado de sedição, de arregimentar homens para si. No verso 12, Paulo diz assim: ninguém me viu conversando com nenhum judeu. Olha como ele começa a desconstruir aqui a acusação dos homens. Nem amotinando o povo nas sinagogas e nem na cidade. A palavra amotinar que ele usa aqui é reunir o povo. Ele diz: ninguém me viu reunindo o povo, nem nas sinagogas e nem nas cidades. Então a acusação que é feita aí no verso de número 5 está improcedente. Improcedente. Verso de número 13, ele diz assim: nem tampouco podem provar as coisas de que agora me acusam. Então agora Paulo apela à razão. Ele diz assim: vocês me acusaram do que me acusam aí agora. Agora vocês têm um problema, é que vocês não podem absolutamente provar nada. Há no direito uma regra que vem do direito romano. E Paulo provavelmente usou isso aqui no verso número 13. A quem acusa o ônus da prova. Então, se você acusa alguém, você deve provar que aquele alguém é culpado do que se é acusado. Paulo agora diz: então, já que vocês me acusam perante o juiz, por favor, coloquem as evidências diante dos meus olhos. Vocês não podem comprovar absolutamente nada do que me acusam. Paulo começa de fato a desconstruir com a razão aquilo que eles estavam fazendo contra ele, uma falsa acusação. Verso número 14, irmãos.
Mas confesso-te isto, que conforme aquele caminho que chamam seita. Observe agora que ele rebate a parte final do verso 5 aqui na entrada do verso 14. A parte final do verso 5 diz assim: defensor da seita dos nazarenos. Aqui na entrada do verso 14, Paulo diz assim: mas confesso-te isto, conforme aquele caminho que chamam seita. Observem que a palavra caminho aí é colocada de forma diferente. Paulo coloca caminho aí no sentido de religião. Ou seja, vocês estão me acusando a religião. No entanto, Paulo vai dizer agora que essa religião que está sendo acusada por Tétulo está sendo acusada de forma completamente equivocada. E aqui, irmãos, Paulo toma emprestado as palavras de Cristo, que diz o seguinte: nada podemos contra a verdade. Observe só como ele agora prova a verdade de Deus. Ele diz assim: sirva ao Deus de nossos pais, crendo tudo quanto está escrito na lei e nos profetas. Arrebentou com eles agora. Veja, no final do verso 6, Tértulo diz assim: e nós o prendemos, e conforme a nossa lei, o queremos julgar. A palavra lei aí é um arremete à lei civil, que era a forma de se achar em punição aqueles que transgrediam a lei dos mandamentos, a lei moral. Paulo agora diz perante todos eles: olha, eu sou cumpridor de toda a lei e de todos os profetas. Eu sou o cumpridor da palavra de Deus. Então agora ele toma emprestado a palavra de Deus para dizer assim: vocês estão me acusando que vão me julgar segundo essa lei, pois eu quero dizer para vocês que eu sou cumpridor de toda a lei. Eles querem acusar Paulo na lei civil, mas Paulo diz: eu sou cumpridor de toda a lei e conheço os profetas. E Paulo agora vai demonstrar que conhece a lei e os profetas. Ele vai dizer assim: olha, irmãos, eu sou um fervente e ardoroso defensor da ressurreição dos mortos. Ora, eu defendo aquilo que vocês defendem. Eu estou sendo preso por falar da ressurreição dos mortos. Não sei se vocês prestaram atenção, mas Paulo está dizendo assim: eu falei da fé, e os homens da fé, sacerdotes, escribas, fariseus e saduceus, estão me acusando de quebrar a lei. Como é que podem me acusar de quebrar a lei se eu estou falando da ressurreição dos mortos? Eu não estou falando de nenhuma doutrina estranha. Vocês estão me acusando de sedição, se a única coisa que eu estou fazendo é a pública pregação da palavra de Deus. Portanto, Paulo mostra aqui que a preocupação dos sacerdotes não era guardar a verdadeira fé, mas a preocupação dos sacerdotes era silenciar a verdade de Deus. E essa, portanto, é a grande corrupção do mundo hoje. Não é chamar a igreja para ser aliada e parceira. Quando começou a pandemia, então havia assim um discurso um tanto quanto ecumênico, que dizia o seguinte: olha, a igreja deve ser parceira da saúde. E, portanto, ela deve estar com as portas fechadas para que a pandemia não possa se alastrar. E aí vieram os mais notáveis discursos de que a igreja deveria estar fechada, porque os homens, os crentes, os irmãos não deveriam se aglomerar com risco de transmitirem o vírus do Covid-19, porque as únicas coisas que deveriam estar abertas eram aquelas coisas urgentemente necessárias. Aí se abrem as farmácias, porque os homens precisam de medicamentos para curarem o corpo.
aí se abrem os comércios, porque os homens precisam de alimento para a alimentação do corpo. Mas aí a pergunta: se a igreja é grande parceira do mundo, por que a igreja não poderia estar aberta, já que é a única que pode alimentar a alma? Percebem, irmãos, que há uma incoerência no discurso dos sacerdotes. Se eles estivessem preocupados com a fé, permitiriam que Paulo pregasse publicamente a palavra de Deus. Isso nos mostra uma coisa, de que o mundo, às vezes o Estado, em nenhum momento se torna aliado de Deus e da igreja. A história nos comprova isso, que em todas as vezes que a igreja se atrelou com um Estado pagão, ela pagou um alto preço. Desde o século IV, essa verdade ressoa a nós. A igreja de Cristo, quando era perseguida, ela reunia crentes nos 4 cantos desse globo. Mas a igreja, quando se tornou aliada do Estado, ela se tornou cada vez mais corrompida. A primeira coisa que ela fez foi abandonar a verdade, assim como os sacerdotes fizeram. E por abandonar a Deus e a sua palavra, perseguiram a verdade. Porque começaram a se vangloriar das coisas que o mundo lhe dá, das coisas que o mundo lhe oferece. Os sacerdotes estavam preocupados, era com status, não era com a verdade de Deus. Se eles estivessem preocupados com a verdade de Deus, eles consentiam na pregação de Paulo, eles concordariam naquilo que Paulo falava, porque tudo que Paulo falava, falava na lei e falava de acordo com os profetas. Observem a maldade, e Paulo revela isso em suas palavras, daquilo que criam ou deixavam de crer os sacerdotes. Observem o verso número 15, quando Paulo ainda diz assim: tendo esperança em Deus, como estes mesmos também esperam de que há de haver ressurreição de mortos, assim dos justos como dos injustos. Observe que Paulo agora senta fogo em 2 doutrinas. Ele atenta para o retorno de Cristo, e agora ele também ainda dá respaldo à crença da ressurreição de mortos. Paulo fala que aquilo que poderia gerar esperança no coração do homem não era aquilo que o mundo poderia lhe oferecer, a grandeza, as coisas, a cobiça, a riqueza que o mundo pode nos dar. Hoje pela manhã nós vimos que sucesso e prosperidade não estão aliados às riquezas dessa vida, que sucesso e prosperidade estão aliados, ligados à lei de Deus. Paulo agora vai mostrar que a verdadeira esperança dos homens não é o que o mundo poderia dar, mas aquilo que Deus poderia revelar na aparição de Cristo. Então todo aquele povo estava ouvindo claramente qual era a razão da fé dos crentes. É que Cristo, o Senhor, é Senhor da igreja e da religião, e que Ele viria resgatar o seu povo. Essa é a pregação de Paulo, é a dura pregação de Paulo, que combate o erro deles, e que responde que eles em nada conhecem a lei do Senhor e nem conhecem os profetas, porque se conhecesse os profetas, porque se conhecesse a lei, não os perseguiria. Observe agora, irmãos, já que eles não podem fazer nada contra a verdade, Paulo literalmente os insulta com a verdade. Observe o que é que diz aí o verso número 16. E por isso procuro sempre ter uma consciência sem ofensa, tanto para com Deus, como para com os homens. Veja, Paulo agora aponta para eles e diz assim: vejam, aquilo que vocês fazem contra Deus, quando vocês perseguem a mim, quando vocês se levantam contra aquilo que eu preguei, é contra Deus que vocês estão se levantando. Diferentemente de vocês, eu tenho a minha consciência pura diante de Deus e diante dos homens, de que nada daquilo que vocês dizem, vocês podem verdadeiramente comprovar. Tudo que vocês falam estão enraizados no erro, no engano, na falsidade, na mentira. Veja, irmãos,
Como crentes podem se livrar de acusações que são feitas a eles? Com o uso claro e objetivo da verdade. A força que temos não depende do nosso dinheiro, não depende da nossa influência, não depende dos nossos amigos. A força que temos é a verdade de Deus, exposta claramente diante dos homens. Porque nada podem os homens contra a verdade de Deus. Essa mesma verdade de Deus que pode agora levar também à condenação. Não espere que os homens, ouvindo a verdade do Senhor, eles se compadecerão de nós. Ouvindo a pregação do Evangelho, eles terão apego àquilo que nós estamos pregando. Se você lembrar o que diz João capítulo 3, verso 19, 20 e 21, você vai ver ali que os homens odeiam a luz pelo simples motivo de viverem nas trevas e fazerem as suas obras nas trevas. E eles odeiam a luz porque a luz lhe revela aquilo que no erro eles fizeram. Não espere que os homens, ouvindo por vocês a pregação da graça de Deus, se compadecerão de suas vidas. Não esperem isso. Eles se levantarão contra nós, se levantarão contra o povo, se levantarão contra a igreja. Quer fazer uma prova disso? Quer saber se isso é verdadeiro? Vá agora em praça pública, agora. Chegue nessa praça pública e diga em voz alta, em alto e bom som: homossexualismo é pecado. Diga isso em alto e bom som. Diga em alto e bom som que casamento somente se dá entre homem e mulher. Diga isso em alto e bom som aí na praça, para ver o que é que lhe acontece. O mundo não tem prazer na verdade de Deus, pelo contrário, ele combate a verdade de Deus, para que a sina dos sacerdotes seja cumprida, para que a verdade de Deus seja silenciada. Silenciada. Falar a verdade hoje no nosso país custa muito caro. Ontem eu estava vendo uma reportagem de uma matéria envolvendo um canal chamado CNN, que tinha demitido um jornalista. Por ironia, o nome do programa que o jornalista defendia, apresentava, falava sobre liberdade de expressão. E porque o jornalista discordou da prática que os homens vêm fazendo hoje, usem máscara, tomem vacina, isso literalmente lhe salva. Porque o jornalista defendeu, portanto, o tratamento precoce, por um programa que o título é Liberdade de Expressão, o jornalista não pôde expressar a sua liberdade, foi demitido. Fale a verdade, ouse falar a verdade nesses tempos, para ver o que acontece com você. Ou você segue o ritmo do mundo, aplaudindo aquelas coisas que são erradas, ou você será literalmente caçado. E os homens acham isso bonito, irmãos. Há uns dias aí atrás, nem me lembro quando, meses, eu estou lá no meu Facebook. Eu ainda sou daquele camarada que tem o Facebook. O pessoal aqui, a maioria já deve estar no Instagram, né? Estou lá no Facebook, um camarada que é lá da minha cidade. Está sendo gravado aqui, né? Não tem nada não. O camarada que é lá da minha cidade estava lá, a fotinha no perfil, se beijando com outro rapaz. Eu só não acredito que fulano é. Então eu cliquei na fotinha dele. Quando eu abro embaixo, para minha surpresa, 300 e poucas curtidas. A maioria que estava lá, coraçãozinho. Eu disse, que derrota é essa? Aí fui lá nos comentários. Aí tá lá nos comentários, lindos, eles dois se beijando, fofos, que coisa mais lindinha, tchucu-tchucu, meu Deus do céu. E era só elogios e corações e flores e beijos e aquele negócio todo. Eu só vou excluir esse desgramado daqui. Então fui lá, era amigo dele, deixei de curtir, imediatamente excluí, botei para fora no meu Facebook. O mundo aplaude o erro,
Aplaude o erro. Prostituição hoje é sinal de liberdade. As moças conversam entre si. Mulher, tu ainda é desse tempo e tu namora desse jeito. E tu vai só se relacionar assim nessa época, nesse tempo. Só vai se relacionar quando casar. E se quando casar tu não gostar? E se tu gosta da outra fruta? É a linguagem perversa, imoral, distorcida. E aí que vocês for falar contra. Fale contra para você ver o que é que acontece. Arcaico, julgador, pessoa que não merece respeito, não respeita as pessoas, o direito de ir e vir. Que direito de ir e vir? Nada, rapaz. Que direito de ir e vir? Nada. Nós não somos chamados para concordar com o erro de ninguém, nem aplaudir o erro de ninguém. Os rapazes, quanto mais pegadores, são chamados de garanhões. As meninas são chamadas de espertas. Tu viu lá como ela é esperta? Tu viu tanto de namorado que ela tem? A lista. Fulana tira do bolso aí a lista. Quando tira, o rolo vai até ali na porta da igreja. O nome dos namorados, o que fez, o que deixou de fazer. Irmãos, isso é uma clara evidência do erro dos nossos dias. E quando as pessoas veem isso, aí bota lá, aplaudem e tudo mais. Um dia desse fiquei envergonhado aqui com gente aqui da nossa igreja. Uma irmã aqui da nossa igreja que se envolveu aí com um personagem. Um camarada que tinha largado da mulher e ela que era viúva, que agora está com um cara que nem casou nem nada. Aí lá vai lá os irmãos comentando: parabéns, felicidade. E parabéns, felicidade, você tá apoiando um erro. Lindos. Pode até ser, mas não precisa de você estar apoiando esse tipo de coisa. Irmãos, nós vivemos em tempos onde as coisas são completamente distorcidas e estranhas. Observe o que é que Paulo está dizendo. Paulo está dizendo assim: irmãos, eu estou defendendo a lei e os profetas, e é por isso que eu estou sendo condenado e sendo acusado por aqueles que deveriam guardar a lei, que são os sacerdotes. Mas muito pelo contrário, eles estão se levantando contra mim porque eu estou pregando a palavra de Deus. É como se o pastor chegasse na sua casa e dissesse assim: olha, o que é que você está fazendo com sua família? Culto familiar? Acaba com isso agora, rapaz. Oxe, negócio de culto familiar, nada. Acaba com isso, acaba. Se você não acabar com isso aqui, eu vou levantar uma acusação fortemente contra você no conselho. Vou lhe levar até a justiça se você não parar com isso. Era basicamente isso que estava acontecendo aqui com Paulo. Por pregar a verdade de Deus, levantou ali o ciúme dos homens, sedição, acusação de profanação do culto do templo. Literalmente, irmãos, o mundo corre para um lado, cristãos têm sua vida pautada por outro lado. Nós não somos chamados para sermos complacentes com o erro de ninguém. Custe o que custar, os crentes têm que vencer e viver na verdade. Vencer pela verdade e viver pela verdade, custe o que custar. E mais uma vez aqui me faz lembrar a saudosa expressão de Lutero. Havia falado aqui no domingo passado, quando tratei ainda sobre esse mesmo tema de Paulo, sobre a falsa acusação que estavam fazendo sobre ele. Lutero disse: a paz se possível, mas a verdade a qualquer preço. Existem muitos crentes que fazem o inverso. A verdade, se possível, mas a paz a qualquer preço. O que importa, olha, eu quero ter paz. Eu quero ter paz. Ora, o que é que adianta você ganhar a paz desse mundo e no fim ter a tormenta do inferno? O que adianta você abraçar a paz desse mundo e no fim receber como pagamento sobre isso a tormenta do inferno? Observe bem aquilo que você faz, aquilo que você crê e aquilo que você apoia. No primeiro ato instintivo de Paulo para defender a verdade, ele disse: nós cremos nas Escrituras Sagradas, na lei. Nós cremos nisso. E assim como crente você deve dizer. Os homens vão lhe instigar aí fora. O que é que você crê? No que é que você acredita? Você deve dizer assim: eu creio nas Escrituras Sagradas, na lei e nos profetas do Senhor. Eu creio na palavra de Deus e a defendo a qualquer preço, a qualquer custo.
É a verdade de Deus que domina o meu coração, é ela que subjuga a minha alma, é ela que me escraviza aos pés da verdade, é a palavra de Deus. A palavra de Deus que o mundo já tem rejeitado, já tem combatido, já tem combalido. Então observem bem, Paulo agora responde às acusações, mostrando claramente a verdade do Senhor. Eu espero que você, como um cristão que vive nesse mundo horroroso e contaminado com o pecado, quando for defender a verdade, use o evangelho da graça. Você pode ter advogados? Que bom. Você tem amigos influentes? Maravilhoso. Mas até nisso use a verdade. Use a verdade de Deus. Nada pode ir de encontro à verdade de Deus. Lute ao lado da verdade. Não tire isso do seu coração. Apregoe isso na sua mente. Caso contrário, você não serve ao Deus da verdade. Viva ao lado da verdade. Amém, irmãos. Soberano Deus, nós te agradecemos, porque tua palavra tem se chegado até nós, e nós temos visto isso. Nós te somos gratos pelo teu cuidado, e agora pedimos, Senhor, que diante de falsa acusação, que o Senhor nos dê a graça de lutarmos ao lado da verdade, assim como Paulo lutou. Que ele seja para nós um exemplo, um modelo a ser seguido, porque foi por meio da tua palavra que os teus santos acharam graça ante os teus olhos. Senhor, nós te queremos como nosso advogado e não como nosso promotor. Nós queremos que o Senhor julgue a nossa causa segundo a tua lei, mas que o Senhor use de misericórdia para conosco, ainda que saibamos que somos pecadores e que nem sempre fazemos aquilo que queremos, nem sempre conseguimos aquilo que deveríamos conquistar, mas Senhor, use de misericórdia para conosco, porque o nosso alvo é a tua glória, o nosso bem é te amar, e o nosso desejo, franco desejo, é verdadeiramente te servir. A nossa oração, Senhor, que a te fazemos em nome de Cristo, nosso Senhor, que vive e reina para todos sempre. Amém.